Eu vou tentar dar um exemplo, tá? É um exemplo mesmo. Roberta, como uma adolescente de 15 anos, ela me toca de uma maneira meio paternal. Então, eu vejo uma jovem que me afeta de uma maneira que eu quero cuidar dela, eu tenho vontade de acolhê-la, me sinto próximo, me sinto íntimo, sinto que compreendo certas coisas e sinto que sua insegurança, ao mesmo tempo sagacidade, que é como eu a imagino, me atraem, sinto fluidez, me sinto à vontade e ao mesmo tempo me sinto que ela, sinto que essa figura que eu imagino me faz próximo. Então me vem muito a imagem de uma raposa, uma loba perdida na floresta. Alguém sagaz, com instintos fortes, mas sozinha ou sentindo-se sozinha, distante do seu lar, do seu bando, das suas familiaridades e num lugar desconhecido, meio sombrio, e portanto com medo. Sem saber o que fazer, assabiada, atenta e, sobretudo, triste por estar onde está. Talvez assim eu chamaria, daria o codinome de Roberta, essa raposa perdida. Porque, em alguma medida, eu sinto um certo instinto de potência e sagacidade dela. É como eu sinto, tá? Eu vou casar e aliar isso com os dados objetivos da coisa, é claro, né? Tem uma hipótese diagnóstica aqui, tem uma história de vida, tem elementos específicos que falam de uma pessoa que tem objetivos, que está bem orientada por objetivos, que está bem coerente, que tem uma inteligência intacta, cognitiva, etc, etc, etc. Uma jovem de 15 anos. É óbvio que aqui eu estou projetando, inventando, acrescentando muita coisa, porque eu não tenho a pessoa em si, tá certo? Então eu tô ficando livre para fazer isso. E a partir disso eu preciso, então, captar algumas coisas. Esses sentimentos, essa imagem me dizem coisas. Eu preciso acolhê-las e legitimá-las, tá? Faz parte da leitura objetiva, essa leitura axiológica. Axiológica vem de valores. A dimensão noética é a dimensão dos valores. É essa dimensão que está disponível quando a gente se encontra e se envolve com qualquer pessoa. A gente está aberto a essa intuição afetiva e acrescentá-la a essa leitura objetiva. E aí eu vou tentar, a partir dessa imagem que eu fiz, meio fábula, né? Raposa perdida na floresta, eu vou tentar dar forma e nome a essas coisas. Por que eu penso raposa? Em alguma medida, eu posso pensar em alguns valores. Eu posso pensar, a partir desses valores, eu posso estar olhando e, para facilitar, eu vou usar um recurso, que é o seguinte. Se eu entendo em logoterapia, como a gente mencionou anteriormente, que fundamentalmente nós somos movidos por vontade de sentido, ou seja, uma orientação e um movimento para realizar valores, captar e realizar valores, nós chamamos esses valores de dever ser. Eu capto na situação de forma intuitiva algo a realizar, algo para realizar, uma causa a realizar, um dever ser. Na medida que eu sou frustrado nessa busca, nessa causa, nessa captação, nessa realização, essa energia que eu quero engajar nisso, ela volta para mim. E ao voltar para mim, ela vai criar tensão ou ela vai sair de mim e fazer falta. E aí eu vou entrar em um ou outro padrão, um padrão de aliviar a tensão, talvez querendo buscar um prazer, aliviando essa tensão, princípio do prazer psicodinâmico, ou querendo compensar e potencializar essa ausência, princípio do poder psicodinâmico, tá? No caso da Roberta, a gente está vendo que ela tem um conflito com as relações mais próximas, amizades e família. Irritabilidade e tristeza. É uma figura que não conheceu o pai, não sei em que medida isso está impactando nela, mas que ela parece estar se isolando. Em casa, no colégio, não sei em que outros elementos da vida dela. Então aqui já posso pensar o seguinte, ó.
existe algum dever ser aqui que não estão sendo para Roberto. Então, dentro dessa busca, dessa vontade de sentido, desse campo de valores que deveriam estar realizados ou se realizando, o que é que não está se realizando? É óbvio que eu tenho que conferir isso com ela, e eu tenho a oportunidade de fazer isso com ela, né? Perguntar o que é valioso para ela, o que significa família para ela, amizades, me falar mais das tuas amizades. Óbvio que tudo isso eu vou fazer na relação com ela. Como eu tenho ela, eu preciso agora, eu tô aqui fantasiando com vocês, tá? Tô pressupondo, fantasiando essas coisas com vocês. Na prática, a gente pesquisa e investiga isso com o consulente, na interpelação socrática, né? De sua vida, de suas atitudes, de suas relações, sempre chegando e investigando seus valores. Esses axiomas que estão o tempo todo movendo, atravessando as escolhas, as atitudes e os atos das pessoas. Tá bom? Então, vamos entender que nessa interpelação com ela, eu estou então aprendendo e captando ahn, uma pessoa que acredita que ela precisa estar com boas amizades. Ela tem muita falta das amizades dela. Então, eu posso entender que as amizades deveriam estar sendo próximas, fortes, sólidas e não estão. E aí eu posso tentar começar a rabiscar uma hipótese de valor. Amizade. Veja, a amizade ainda é muito oceânico, ainda é muito rudimentar, é primário, primitivo. Isso vai ser refinado. Mas guarda aqui, amizades. Um valor que é quase padrão em todo mundo, família, relações familiares, né? Tão tensas, eram boas, pioraram, né? Eu tenho uma hipótese de que esse pai tem um feeling que esse pai tem. Ela nunca falou do pai, mas eu sinto que esse pai tem coisa que. Então, eu posso ter que a relação familiar não está sendo como deveria. Então, família. As notas. Ela pode ser uma menina inteligente, esperta, sagaz, tem interesse em passar no vestibular específico, difícil, quem sabe, para de repente fazer um curso, para de repente sair da cidade, para de repente, enfim, tô aqui viajando com vocês, tá? Fantasiando. Ahn, isso não está rolando. É um projeto, é um valor, é um propósito que deveria estar sendo e não está. Então ela vê esse propósito longe do que deveria ser. Vamos pensar então, profissão ou realização profissional, ou projeto de sair de casa, projeto de estudar fora, deveria ser, mas não está sendo. Não interessa a forma como a gente vai começar a hipotetizar, mas a gente vai começar a hipotetizar, elencar valores a partir dessas nossas impressões afetivas, vivenciais com o outro. Eu quero dar forma a essa raposa. Eu vou colocar destreza. Destreza. Destreza, esperteza, autonomia. Isso me vem dela. Eu sinto que são elementos dela e são certos valores. Acho que a Roberta preza pela autonomia dela, pela sua sagacidade, e meio que ao não conseguir se prever como estará amanhã, se ela tá triste ou feliz, isso tudo tá indo por água abaixo, isso também a desmotiva pra caramba. Vou botar como hipótese de valores. A imagem da raposa me passa isso. O que a imagem da raposa passa para você, aí você faz, tá? A floresta, o que significa floresta, né? Um lugar que ao mesmo tempo é matriz, é natureza, é conexão, também é mistério. Posso dizer que a Roberta pode estar vivenciando esse movimento de maturação ou um certo medo do que está acontecendo no devir, no mistério que está vindo. Quem sabe o vestibular, quem sabe o amadurecimento como mulher, não sei como é que tá o ciclo menstrual, será que ela tá tendo relações sexuais? E aí essa questão da natureza, o natural que me veio, eu vou viajar um pouquinho nisso e criar essas hipóteses, organizei essas hipóteses. O que eu vou fazer com isso? Eu vou organizá-las e guardá-las, pois nas próximas sessões elas vão estar comigo
e eu vou querer investigar um pouco mais sobre elas. Na medida que for oportuno, falar um pouquinho, tentar entender um pouco mais como é que está sendo a adolescência dela, as relações de amizade, como ela se sente, como ela se percebe, como é para ela estar distante dos amigos, como é para ela não conseguir prever o que ela vai sentir amanhã. Ela é uma pessoa que geralmente gosta de ter um certo controle da situação, ela deixa rolar. E aí eu vou investigando, eu vou sondando. Não necessariamente preciso estar esse roteiro e impor esse roteiro, tá? Mas na medida em que o encontro der deixa e me permitir, eu vou colocando essas hipóteses como perguntas. Elas vão se tornar um roteiro investigativo, juntamente com essa atenção aqui, ó. Eu já posso também. Me fala um pouco mais do teu sono. Me fala um pouco mais da tua higiene do sono. Me fala um pouco mais dessas mudanças de humor. Como é que é a tristeza? E quando você está se sentindo bem? Me fala um pouco mais disso. É, você já posso contar teu psiquiatra? Acho que seria legal conversar com ele. Falar com o psiquiatra. Já pensou? Eu escutei algumas sessões. Talvez você pode considerar um outro diagnóstico. Acrescentar esse diagnóstico. Já pensou em bipolaridade? Por causa disso. Eu tô trabalhando esse lado anímico também, tá? Não perco ele de vista. Mas do ponto de vista agora relacional da pessoa, eu tô me envolvendo cada vez mais com ela e auxiliando ela, aí afinando a consciência dela para esses valores que parece que em alguma medida eu captei. E eu tô devolvendo, eu tô investindo, eu tô semeando, eu tô fazendo florescer nessa relação com ela. Não sei onde vai dar, mas me afino a partir disso. Nos novos encontros, eu posso criar novas hipóteses de valores, eu posso ir refinando as minhas hipóteses de valores. O valor que eu chamei de amizade pode se transformar em ser acolhida, ser aceita, ser amada, ser respeitada, ser desejada. O valor que eu chamei de família, veja, eu já transformei em imperativos, percebe? Ser tal coisa. Porque a gente vivencia a experiência de realização de valores como uma tarefa a ser cumprida, realizada, uma causa a cumprir. Isso é uma outra dica de leitura, tá? Tente pensar hipóteses de valores a partir de imperativos, tá certo? Ajuda a raciocinar axiologicamente. E depois, chegando nessas próximas sessões, cada vez mais eu vou refinando e eu vou mapeando os valores da Roberta. Esse mapeamento vai me orientando a entender sua cosmovisão única e singular. E de junto com ela percebendo que projeto existencial vai se revelando, para onde ela está apontando e que deveria estar sendo na vida dela que não está sendo e por isso ela está em sofrimento agora. Para junto ajudá-la a ampliar as perspectivas de possibilidade de ser, de realizar, de valorar e de encontrar outros rumos e rotas, novos sentidos, novas motivações para lidar com o que ela faz sofrer. Em paralelo, estamos cuidando da questão médica, estamos cuidando da questão psiquiátrica, estamos cuidando da questão anímica. Nessa relação com o pai, de repente, uma, é, uma perspectiva um pouco mais neurótica, uma vontade de poder e de estar sempre conflitando compensando a ausência dela na insegurança, no conflito, então tá sendo conflitiva. Beleza, certeza, vamos junto, tá? Vem junto, e aí eu fazer e tomando consciência disso e colocando isso na relação também, na minha relação com ela. Aí eu vou complexificando. Aí eu vou olhando essa consulente sobre esses três prismas. Um prisma cada vez mais definido, explicativo, mas que tem um limite aqui. E um outro prisma que é só abertura. É só abertura. É só abertura. Um prisma noético valorativo. E eu integro essas coisas. Eu integro essas duas coisas. Tá? Essa integração, leitura analítica explicativa, anímica, com essa leitura hermenêutica compreensiva, fenomenológica, é uma leitura dimensional da situação. Eu compreendo tridimensionalmente e processualmente. É um processo. O diagnóstico não vem primeiro, ele vai se dando ao longo do processo de acompanhamento. Ele é processual.
e relacional. Pois só assim nós nos vacinamos e nos prevenimos de reducionismos. E é dessa maneira que a gente consegue aplicar o raciocínio da análise existencial e da ontologia dimensional nas nossas leituras clínicas. É óbvio que aqui cabe a gente refinar melhor essa ideia de leitura axiológica, o que fazer com isso, como organizar, como a partir disso criar estratégia de intervenção. Como eu posso organizar essa compreensão dos valores que eu estou aqui hipotetizando e refinando e organizar em órbitas de valores, valores criativos, valores vivenciais, valores atitudinais, categorias de valores que o Franco desenvolveu para pensar em intervenções, propostas interventivas. Como eu posso pensar a tirania de valores? De repente, existe uma cosmovisão engessada dessa paciente, da Roberta, e essa cosmovisão engessada pode estar participando diretamente das suas neuroses. Ela tem, de repente, uma tirania de um único valor que engessou, cronificou e está, portanto, participando do seu sofrimento. Isso vem, isso pede um refinamento conceitual e, quem sabe, em outros momentos, outras aulas, para a gente trabalhar essa ideia de leitura axiológica. Mas é ela que nos dá subsídio para acrescentar a nossa leitura dimensional. Uma leitura biológica, sintomatológica, uma leitura psicológica, biográfica, e uma leitura axiológica compreensiva. Leitura tridimensional. Análise e encontro. Uma dança entre estratégia e fluidez. Esse é o desafio, a riqueza e a complexidade de exercitar a análise existencial na logoterapêutica. É assim que nós vamos ajudar o consulente a afinar cada vez mais sua consciência para o seu ecossistema de valores, para suas possibilidades de sentido, para o seu desenvolvimento de autonomia, de responsabilidade, de liberdade e de capacidade de decisão. Nós capacitamos, possibilitamos, engendramos na relação esse desenvolvimento. Nós não respondemos, não decidimos, não apontamos, não mostramos, não damos valor, nem damos sentido. Mas possibilitamos que o próprio consulente vá ampliando sua perspectiva, afinando sua consciência. Afinando e ampliando sua compreensão do seu próprio mundo, da sua própria história, da sua própria situação, do seu próprio ecossistema de valores presentes, até mesmo no seu sofrimento. Enfim, essa é a estratégia humanizadora da leitura clínica que o Frankl nos propõe. É um exercício que pede refinamento metodológico, escuta, presença, refinamento conceitual, né? Assim, improviso, sensibilidade e, sobretudo, implicação. Não acontece sem a gente, pessoal. Não acontece sem a nossa sensibilidade e nossa capacidade de ser tocado pelo outro. Todo o fundamento fenomenológico que você está estudando, ou que você tem que estudar, vai lhe servir para isso. Para entender e para raciocinar fenomenologicamente como eu me abro para a experiência com o outro. É aí que esses conceitos vão ajudar. Por isso que isso é uma base ética e metodológica. Um raciocínio que te abre para esse modo de se conectar com o outro. Esse é o valor, portanto, dessa bagagem epistemológica que a gente está trazendo, tá certo? Óbvio, eu estou deixando algumas coisas em aberto e provocando aqui vocês. Existe possibilidade, é preciso que a gente refine leitura de valor, leitura axiológica e mapeamento de valores, talvez para outras aulas no futuro. Talvez não, com certeza, outras aulas no futuro. Interpretação, manejo, leitura dimensional, né? Visão analítica e visão compreensiva. O que é compreender, o que é analisar, o que é explicar, o que é compreender. Essas coisas não são inimigas, o logoterapeuta sim explica certas coisas, precisa se apropriar do anímico e dessas leituras, precisa estar afim e afinado com a medicação, precisa pesquisar, precisa também tá compreendendo as dimensões anímicas e profundas, ter uma carga de compreensão da psicologia profunda, da psicodinâmica, das necessidades de manejar certas coisas, essas técnicas, e ao mesmo tempo saber transitar nessa forma de pensar, raciocinar e abordar com uma postura
de encontro, de presença, de conexão, de fluidez, de leveza, de improvisação. Discussões para próximas aulas também, tá certo? Mas o basilar dessa atitude, dessa leitura clínica, vem desse fundamento ontológico e antropológico tridimensional, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado.